Olá, bem-vindos de volta, amantes da lore do 40.000, e hoje nós vamos falar dele, dela, todes, aqui pode, porque é Slaanesh, o terceiro dos deuses do caos que a gente faz. E Slaanesh, eu já comentei antes como nasceu. Slaanesh nasceu da degeneração de uma espécie inteira de alienígenas, que foram os Eldari, e depois de todos os seus excessos, eles criaram no imaterial um monstro, que é Slaanesh. Slaanesh tem vários nomes, mas a mais comum utilizada pelos Eldari é aquela que tem sede, e Slaaneth, que seria o príncipe do prazer, que são a língua Eldari é a junção de várias palavras. Para os Eldari, Slaanesh é uma mulher. Para os homens, ele é um homem. Não importa, Slaanesh é o que te agrada quando tu quer. Depende. E ele é conhecido também como o Senhor do Excesso. E então, Slaanesh é o deus do prazer? Não, não é bem isso. Slaanesh é o deus das sensações. Eu não gosto de falar deus, porque nenhuma dessas criaturas infernais é um deus. Eles são monstros, são demônios que querem destruir toda a vida consciente no universo. O único verdadeiro deus fica num trono dourado e mantém o Astronomicon brilhando. Mas, aliás, depois a gente fala sobre isso, Inquisitor, se vemos depois. O Slaanesh, ele é o deus das sensações, do hedonismo, do sadismo, da crueldade, da perfeição e da decadência. Como assim? Todo tipo de sensação gera no imaterial uma minúscula faísca. Então, se você está feliz, se você topa o dedinho do pé na mesa, se você come a comida da sua avó, aquela comida bem quentinha, você lembra aquele cheiro, daquela alegria da infância, isso é uma pequena faísca lá do outro lado. Todas essas sensações, elas podem culminar numa chama no imaterial, se forem muitas de uma espécie inteira, que foi o que aconteceu com os Eldari. Eles todos buscaram o prazer no excesso e com drogas, com sadomasoquismo, com assim, completa falta de ética, que até hoje eles não têm, malditos elfos, até no espaço. Mas no caso eles acabaram fazendo tanto fogo do outro lado que criou uma entidade com capacidade de entender e querer sempre se manter. E essa entidade abriu um buraco entre o imaterial e o mundo real, que é o olho do terror, e sugou a alma dos elfos. Então pelo menos alguma coisa Slaanesh fez certo. E para te entender sobre como funciona um pouco a ideologia dos cultos de Slaanesh, abrace a sua fome, a sua luxúria, o seu desejo, porque o universo é nosso para dominar. É isso que eles fazem, assim, eles tentam te incentivar pelos teus desejos, pela a tua vontade de buscar mais e mais prazer. E isso é uma coisa que tu pode achar que é quase que natural, não é? É natural a gente querer uma comida boa, é natural a gente querer ter um descanso bom depois de um dia árduo de trabalho, é natural tu querer tomar um vinho, uma bebida boa, assim, é natural essas coisas, não é? Não tem problema nenhum tu fumar um cigarro para desestressar. Não, é errado, você está se matando aos poucos, assim, você começa assim, mas vai aumentando, aumentando, aumentando. E como dizia os nossos antepassados, isso aí é a escola do crime. Exatamente, não faça isso, bom cidadão imperial. Esse é o jeito que eles te seduzem, te tentam para ter uma vida assim de vadiagem. Hedonismo seria a procura do prazer, é viver apenas pelo prazer. E foi isso que os Eldaris fizeram e levaram as suas almas agora a pertencer a Slaanesh. Eles foram destruídos a sua própria essência, alimenta o fogo do imaterial que é o Slaanesh. E os cultos a ele, porque ninguém vai chegar assim para ti e vai dizer: ei, o que você acha de virar um canibal drogado completamente fora da casinha? Não, não é assim que começa um culto de Slaanesh. Eles, como eu falei,
fazem várias promessas. Imagina você, bom cidadão trabalhador imperial, depois de terminar o seu turno de 12 horas e ir para o seu complexo habitacional de quase 4 metros por 4 metros, tomar o seu banho de 5 segundos e alguém te oferece para ir numa casa de massagem, onde tem uma banheira de hidromassagem e você, além de comida em abundância, e você tá ali com a sua barrinha de alga na mão e, por que não? Não custa nada a gente experimentar uma coisa diferente de vez em quando. E é assim que começa. Eles tentam te induzir usando os teus desejos, a parte da gula, a parte da preguiça, todos os pecados, no caso, levam a Slaanesh, e a luxúria também, mas para Slaanesh, tu assim, se embebedar e cair no chão pela bebida, tu comer exageradamente, tu participar de uma orgia, não satisfaz Slaanesh. Não é isso que alimenta Slaanesh. Slaanesh quer o excesso, quer aquela contínua procura de mais e mais prazer. E quando tu começa a cultuar Slaanesh, quando a influência do imaterial começa a afetar a mente, aquele prazer tu nunca atinge. Tu sempre quer mais, mas tu nunca consegue. Imagina, seria um usuário de crack aqui numa situação assim. Ele tem uma descarga de serotonina, acetilcolina no cérebro, fica super, assim, aquela sensação inimaginável de prazer momentânea e ilusória, porque ela não existe, mas na cabeça dele ele sentiu isso. E ele vai querer de novo. Só que agora, cada vez mais que ele usa aquilo, o corpo dele tem uma resistência àquela droga. No caso de Slaanesh é a mesma coisa. Tu vai precisar sempre de uma dose maior de degeneração, de abuso, para conseguir chegar no mesmo estágio de euforia que tu teve inicialmente. Então, assim eles vão buscando cada vez mais e mais e mais experiências diferentes. E quando aquela alma está cheia de experiências diferentes e ela morre, Slaanesh a tem. E imagina assim, para Slaanesh, cada mortal é uma bebida. Vamos usar a bebida para ser mais fácil de entender. Se você é um bom cidadão imperial, Slaanesh nunca vai te beber, porque você vai ao lado do imperador. Mas se você caiu nas tentações aqui dos cultos do prazer e essas coisas, assim, se você é uma pessoa que abusa de drogas ou participou de algumas orgias e acabou morrendo numa batida da Inquisição, Para Slaanesh, você é que nem um suco-tangue, um suco-tangue de uva. Assim, tá ali, melhor que nada, mas assim não é uma coisa assim que satisfaz. Se agora você é uma pessoa que ficou por anos abusando do seu corpo, dos outros, procurando o prazer, o medo, as sensações no seu máximo, a vergonha, a degeneração, quando você morre e Slaanesh toma a sua alma, você é um suquinho de uva de caixinha. Um pouco melhor, mas ainda não está lá. Se você é uma pessoa que abusou extremamente do seu corpo, da sua vida, e assim seguiu assim os cultos do prazer no máximo, em todas as formas de coisas horríveis que eles fazem, incluindo uma coisa muito comum, é canibalismo nessa questão. Para Slaanesh, você é como um vinho, mas um vinho doce, um vinho não muito bom. Agora, se você é um Dark Eldar, um Eldari, aliás, um Eldari normal, aqueles que fugiram, aí você é um vinho bom, você é um vinho de uma marca famosa. Mas os Dark Eldar, especificamente, que viveram assim, coisa de 10, 20, 30 mil anos, abusando dos outros, experimentando todas as coisas que o universo tinha para oferecer, quando a alma deles morre mesmo e Slaanesh toma, aquilo é um vinho envelhecido em um barril de carvalho espanhol com a tampa portuguesa, que foi curado embaixo de um navio naufragado no Caribe na temperatura e umidade ideal por séculos. E Slaanesh se deleita naquela alma deliciosa. Então, quanto mais
prazeres e abusos você faz na vida, mais Slaanesh vai ter prazer e mais fogo você vai jogar do outro lado na força do príncipe do prazer. E o reino de Slaanesh no imaterial. O reino de Slaanesh são 6 círculos perfeitos, são 6 círculos exatos, idênticos, e no meio tem o palácio de Slaanesh. E cada um dos ciclos ele é feito para impedir que outros demônios ou mortais cheguem ao palácio. O primeiro ciclo, o excesso de riquezas, as poucas relatos que a gente tem sobre isso, ou histórias do outro lado, diz que nessa região a grama é feita de ouro. Assim, você anda em calçadas de pedras preciosas. O céu não é, ele é azul de diamantes e parece que você vai facilmente alcançar, se fosse um pouquinho mais alto. E árvores de ouro perfeitas, idênticas e simétricas. E as pessoas começam a pegar aquele ouro, aquelas pedras, aquelas coisas, e vão botando nos seus bolsos, vão tentando carregar, até o momento que é tanto ouro e tantas coisas que ela não consegue mais andar. Mas as pessoas cegas naquela ganância, naquela abundância de riquezas, ficam ali, rindo, felizes, alegres que conseguiram atingir toda aquela riqueza, enquanto seu corpo lentamente morre de fome e de sede, mas elas não percebem até o momento que elas desmaiam de exaustão e olham para o céu, aqueles diamantes, tudo aquilo é deles. Ah, que coisa maravilhosa! Naquele último momento de prazer, antes que Slaanesh devore a sua alma. O excesso de sustento, aí seria a gula. Nessa região, dizem que são mares, mas nesse mar não é água, é vinho. E há vários cálices repletos de vinho desse mar que você pode facilmente tomar. E você toma um gole, e aquele vinho é delicioso. Ele parece que traz o melhor prazer de todas as refeições que você já comeu na vida. E você quer mais. E aí você vai até o mar, enche a caneca e toma mais um pouquinho. E de repente, quando você vê, você joga a caneca fora e você está tomando daquele líquido com as mãos mesmo, ou tomando direto, até o momento que você começa a nadar naquele líquido para tomar mais e mais e mais, e você lentamente vai indo para o fundo e se afogando na loucura daquele excesso da bebida. E no meio desse mar existem ilhas. Essas ilhas parecem que têm uma mesa gigante, repleta de frutas estrondosas, pão, massas, tudo que você tem desejo de comer. E se você consegue chegar nessas ilhas sem tomar desse mar, você pode começar a comer, 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 até o seu corpo começar a aumentar, aumentar, aumentar de tamanho, e você não consegue parar de comer, e você não consegue ver que além daquela ilusão, o que você está comendo, na verdade, são os corpos das pessoas que morreram nesse líquido. Até o momento que seu corpo está tão cheio que ele falece, ele para, e Slaanesh, mais uma vez, devora esse excesso. Todas as mortes nesse plano só servem para alimentar Slaanesh. E se você suportar essas duas tentações, você vai entrar no plano, no círculo, no caso, do excesso de prazeres corporais. Dizem que são corredores estreitos, com vários espelhos, e cada espelho você vê aquilo que você quer ver, aquilo que te traz vontade, desejo, de luxúria. E assim, de todos os tipos, de todos, assim, de pessoas que passou já, que você tem memória, coisas que você tinha algum tipo de atração, vão aparecer ali. E daqueles espelhos você começa a sentir um toque de veludo, um carinho, um calor, e os corredores vão ficando cada vez mais estreitos, 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 até que mãos começam a sair desses espelhos e te acariciar, e as demonetes, que são os demônios de Slaanesh, começam a aparecer, e você começa a deixar seduzir naquilo ali, naquela ilusão, até que elas cortam a sua garganta e o seu corpo naquele frenesi de prazer corporal
é mais um deleite para o príncipe sombrio ou o príncipe do prazer, tem vários nomes. E se você consegue suportar essa tentação também, afastar aquelas criaturas demoníacas, ignorar todas aquelas tentações e atravessar reto, você vai chegar no excesso da adoração. Se você acha que eu botei excesso demais aqui, para Slaanesh não foi excesso suficiente. O excesso de adoração seria para trabalhar na tua honra, no teu... como é que se fala? No teu orgulho. Parabéns, você conseguiu, você é tudo de bom, é isso aí, 10 pra ti, campeão, tu é o cara. Você começam a aplaudir, multidões te elevam, você volta para o seu planeta de origem, lá você vai ser coroado e você vai ser o governador, e parabéns, tudo que você faz é bom, tudo é ótimo, você é o cara. E naquela adoração, naquela exaltação, a pessoa se perde na ilusão. E ela fica ali naquela loucura, até que ela morre. E aquele orgulho todo, aquele auê, é o que alimenta Slaanesh. E Slaanesh tem um prazer nesse final aí, que é antes da pessoa morrer, ele mostra tudo aquilo ali era uma mentira, para a pessoa ficar no desespero, no sofrimento, para perceber que ela viveu uma ilusão e que foi tudo inútil, mas agora já é tarde. E aquele desespero também é uma sensação muito grande, profunda, e isso para Slaanesh, delicioso. E os excessos de realização. Esse é quase lá, você está quase chegando no Palácio de Slaanesh, um dos últimos círculos. Lá é uma floresta, um bosque sereno, tranquilo, calmo. E aquele bosque, os próprios cheiros, o local, te leva a refletir na sua vida, no que você já fez, no que você já conquistou, o quanto que você andou, e você começa a ficar meio cansado, e ali tem uma clareira, um lago lindo, onde você senta e começa a olhar para aquela água, e aquela água começa a mostrar para você histórias da sua vida, a primeira vez que você andou de bicicleta, o primeiro beijo, aquela sensação, assim, aquela tensão, todas as coisas que você já passou, todas as suas sensações, você fica ali vendo a sua vida acontecer. Enquanto você fica naquele transe daquela água refletindo as imagens, as vinhas da floresta com espinhos começam a enrolar nos seus pés, depois nos seus braços e até chegar no seu pescoço. Se a pessoa continua naquele transe e ela é de mente fraca, os vinhos vão apertar, até matar a pessoa naquele deleite de emoções que ela teve já na vida. Se a pessoa tem força para sair dessa magia da ilusão, derrubar essas vinhas e continuar andando, ele vai chegar no final. No final, o excesso de repouso, parece que o peso do universo caiu sobre você. Você não tem mais energia, mais força, você está esgotado, toda essa caminhada foi demais. E agora você chegou numa praia, uma praia relaxante. Imagine as ondas do mar. Chua, chua, eu não sei fazer o barulho da onda do mar, perdão. Mas você naquela praia calma, com gaivotas, uma areia dourada, tudo tranquilo e uma cadeira esperando você. Ali você senta e descansa, porque chega, deu, não tem o que se preocupar. Assim, pequenos anjinhos, anjinhos começam a aparecer e tirar a sua armadura, suas armas, e sereias começam a levantar das águas e te chamar para vir deitar com elas e descansar naquele mar. Se você não tem força de vontade, esse vai ser o seu fim. Se você é forte, resistente e tem ódio de tudo que não é real, você vai lutar contra aquela tentação, você vai espantar aquelas monstruosidades que agora você viu que realmente são, não eram sereias. Eram criaturas aberrantes de Slaanesh que vivem naquela água. Esses anjinhos eram as demonetes roubando seus itens. E você vai pegar as suas armas e cortar ao máximo desses monstros que você conseguir. E com a sua força de vontade e fé, você vai continuar andando. E lá no meio,
você vai chegar no palácio de Slaanesh. Depois de ter andado por aquele mar de corpos das pessoas e das criaturas do material que não conseguiram chegar até aí. E lá você vai esperar a maior resistência, a maior batalha da sua vida, só que não tem ninguém. As portas estão abertas. E lá dentro você vê estátuas de pessoas que morreram nessas planícies e que Slaanesh consumiu a alma. Os seus corpos ficam imortalizados em estátuas. Lá você vê árvores, você vê bancos de seda, você vê várias obras de arte, mas não tem nenhuma criatura, nada para te enfrentar. Até que o próprio ela que tem sede aparece e você olha para Slaanesh. E na glória de Slaanesh, você solta sua arma, você vê que é inútil continuar a luta, e com o sorriso de Slaanesh, eu não sei o que acontece daí pra frente. Eu vou ser bem honesto com vocês, ninguém voltou para contar a história. Então, eu não sei o que acontece no Palácio de Slaanesh, mas ninguém nunca voltou. Provavelmente aquele campeão é oferecido alguma tentação irresistível e ele vira um demônio de Slaanesh ou morre, um dos dois, eu não sei. Independente, não faça isso, nunca vá para o material, bucha, é a pior viagem, 1 estrela de 5. Vamos lá? E os seguidores mortais de Slaanesh, agora falando um pouco sobre aqueles que o seguem. Slaanesh, como você pode imaginar, tem milhares de cultistas, porque o que ele oferece é uma tentação fácil das pessoas aceitarem. Para quem não tem nada, o conforto, algo a mais, melhorar a qualidade de vida com prazer e experimentar coisas diferentes, é algo muito fácil para as mentes fracas que não têm a verdadeira fé e a honra de se manter firmes na sua fé no Imperador. Então, pessoas fracas caem fácil para Slaanesh. É o caminho, como eu falei, o caminho da tentação aqui, o caminho do crime. Tinha uma historinha católica que é assim, ó: a porta do mal é fácil de entrar, mas para sair é uma portinha muito pequena, do tamanho de um buraquinho de rato. Mas a porta do bem é o contrário. Para você ficar no caminho do bem, é essa portinha pequena, extremamente difícil de entrar e seguir. Mas para você se desviar do bem, é uma porta enorme, que é fácil sair. É verdade. Palavra de sabedoria, crianças. E no caso, então, ele tem milhares de cultistas em todas as facções, no caso, nas facções humanas e dos Eldar. Eles têm os Dark Eldar, que eles torturam outras criaturas para reencher a alma que Slaanesh suga. No caso, não do zero, né? Então, se eles morrerem, Slaanesh vai consumir a alma deles e a existência deles vai desaparecer. Mas se eles conseguirem manter o seu corpo e causar sofrimento suficiente, imagina que a alma deles, como eu falei, é uma garrafinha da água. Slaanesh está sempre tomando, de gole em gole, glup, 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 e eles torturam uma outra criatura. É como se tu enchesse aquela garrafinha da água antes que ela acabe. É uma simplificação bem grande aí do que acontece, mas para te entender, eles se alimentam do sofrimento e das emoções dos outros, do mesmo jeito que o Slaanesh se alimenta do sofrimento e das emoções deles. E por que os Dark Eldar continuam cultuando essa criatura monstruosa que quase destruiu toda a sua espécie? Principalmente porque eles não sabem mais mudar, e também porque o caos corrompe. Então chega num momento que a pessoa, o alienígena, não pensa mais normalmente, ele vira um escravo das vontades daquela entidade do imaterial. E isso aconteceu, tadinho, com o Fulgrim. O Fulgrim era o Primarch do Emperor's Children, das crianças do Imperador. E depois que ele se transformou e foi corrompido por Slaanesh, ele decidiu não mudar o nome de Emperor's Children para ser mais um dedo do meio na cara do grande E, porque ele queria mostrar que ele era sarcástico e babacão, é o revoltadinho, o emo dos irmãos dos Primarcas, e ele matou o seu irmão, mas essa história eu vou contar depois porque ela é bem interessante, e vai nos vídeos dos primários. E
sobre os demônios Slanesh, que nesses vídeos eu prefiro falar mais das criaturas do imaterial. São as serviçais de Slanesh, suas mensageiras, soldados, e assim como o seu deus, elas têm as duas formas, tanto de homem quanto de mulher, mas normalmente o seu corpo tem traços mais femininos e suas mãos costumam ser garras longas e enormes, além de espinhos. E de longe o movimento relembraria um Audari, mas quando você vê de perto essas criaturas aberrantes, de longe elas parecem uma pessoa bonita, uma coisa que é agradável de se ver, mas próximo você vê a mutação e o terror que elas realmente são. Os Herald, os anunciadores de Slanesh, são uma demonete que ganhou uma promoção. Quando as demonetes assim, conseguem atos grandes ou elas se destacam das demais, elas ganham o poder de liderar os exércitos de Slanesh e virar heroínas aqui nesse caso. Os Seekers of Slanesh. Os Seekers of Slanesh são essas criaturas que parecem um cavalo marinho misturado com um cavalo com duas patas só. Eles são a montaria, os animais que vivem no mundo do Slanesh, e lá eles usam suas línguas cheias de veneno para consumir suas presas. Mas essas criaturas do imaterial, elas não precisam comer no mesmo sentido que nós, humanos, precisamos comer. As criaturas do imaterial, elas se alimentam da força das almas e das emoções dos mortais. Os Fiends of Slanesh. Eu fui pesquisar, Fiend também é outra palavra para demônio, é a mesma coisa aqui. Eles são um pesadelo feito manifesto no imaterial, uma mutação, uma aberração de várias criaturas. Eles são terríveis no mano a mano, assim, eles causam bastante dano e eles possuem vários apêndices nos seus corpos, tentáculos, caudas de escorpião, vários tipos de garra, alguns têm mais de 2 braços. E até as patas também possuem garras afiadíssimas, então é extremamente perigoso chegar perto de um desse, além de que a língua dele também é venenosa. As Senhoras do Vácuo. As Senhoras do Vácuo parece uma historinha de terror. As naves humanas, para navegar no imaterial, elas utilizam um campo protetor chamado Galar Field, que é um escudo Galar, seria, que isso protege que as criaturas do imaterial não consigam entrar naquela nave quando ela passa pelo outro plano. E as Ladies of the Void são demonetes dos Slanesh que entram na cabeça dos navegadores. Os navegadores são os Astropaths, são que conseguem guiar a nave no imaterial, porque o imaterial está sempre mudando, sendo que a única coisa contínua é a luz do Astronomicon, que vem do trono dourado do Imperador. Então eles usam essa luz para se guiar. E quando eles estão no imaterial, todos os psíquicos são uma fonte de energia enorme para os demônios que vivem lá. E eles querem ao máximo entrar nessa nave e matar todo mundo, que é isso que eles fazem. E elas vão tentar iludir, seduzir, convencer esse astropata a deixar elas entrar. Quando ele deixa elas entrar, eles viram possuídos, eles viram um demônio no corpo mortal. E isso pode matar toda a tripulação de uma nave, por isso que os navegadores são treinados desde jovem a resistir às influências terríveis do imaterial e das seduções que esses demônios oferecem, porque é tudo falso, é só uma ilusão. As ruínas da beleza imperfeita. As ruínas da beleza imperfeita são também um tipo de demonete que elas adoram se aproximar de pessoas obcecadas pela perfeição, aquela pessoa que quer atingir a perfeição na sua área. Aliás, Slanesh adora sugar a alma dos artistas. Coisas como escultores, pintores, músicos que estão tentando fazer uma música perfeita, uma escultura perfeita, uma pintura perfeita, o que seja. Elas vão aparecer como uma musa linda, maravilhosa, para incentivar esses artistas a conseguir dar o seu melhor e fazer o máximo. E ela vai ficar ali, esperando ele inutilmente buscar uma coisa inalcançável, que é a perfeição. E quando eles estão quase terminando a sua obra-prima, aquilo que eles botaram tanto tempo, tanta força de vontade, tanto desejo em completar, elas vão matar
antes que termine aquela obra-prima, só para jogar sal na ferida, porque aquela sensação de frustração, de impotência, de não conseguir ter atingido seu objetivo. Ah, que delícia isso aí para Slaanesh. Então, todas as criaturas de Slaanesh são aspectos de Slaanesh e todas elas vivem para a mesma coisa: alimentar o Deus que sempre tem sede demais. E, por último, os grandes demônios de Slaanesh. Aí temos os dois principais, os príncipes demônios, que todos eles têm, que aí são criaturas que saem... No caso de Slaanesh, elas costumam ter uma pele mais de serpente, assim, aí a cor mais roxa, e geralmente elas também ficam com características dos dois gêneros. E os mantenedores de segredo. Os mantenedores de segredo são criaturas que você não queria enfrentar no mano a mano. São extremamente potentes, além de que o maior poder de Slaanesh não é exatamente a força marcial, mas sim a tentação, iludir os outros, puxar eles para o seu lado com promessas. Assim, Slaanesh promete tudo, mas no fim tu só vai ter a dor, o sofrimento e inevitavelmente tu vai só servir para encher a taça daquele que está sempre com sede. Então, espero que vocês entenderam que o caos não é o caminho. Vamos voltar para o nosso império no próximo vídeo. E eu acho que está na hora de eu falar daqui a pouco da Inquisição, porque todo esse tipo de heresia aqui deve estar fazendo mal para a cabeça de vocês, meus queridos inocentes ouvintes. Mas é isso, vejo vocês na próxima. O Imperador protege e estejam com ele.